deixa eu respirar. As escolhas de Jesus. Geraldo de Araújo Lima. Presta atenção. Jesus escolheu 12 apóstolos. Quem eram esses 12? Lucas nos conta que Jesus passou a noite inteira em oração antes de escolhê-los. Daí podemos concluir que ele caprichou na escolha. O time deve ter sido muito bom. Analisando um pouquinho, é possível tirarmos algumas lições desse grupo. Agora, aperte o cinto. Confesso que se fosse eu pessoalmente escolher, talvez escolhesse um time melhor do que esse que Jesus escolheu. Por exemplo, ele vai acabar, gente, com o pessoal. Quer ver? Eu não escolheria Pedro para uma missão tão importante. Escolheria alguém que pensasse antes de falar. Seria uma pessoa mais sensata, mais prudente, menos alvoroçada, mais pé no chão. Escolheria, sobretudo, uma pessoa que na hora em que eu precisasse de um testemunho, não resvalasse, como Pedro fez, negando publicamente, estragando todo o trabalho que havia sido feito antes. André, irmão de Pedro, é praticamente um anônimo nos relatos evangélicos. Não consta que ele tenha feito algo de importância, a não ser convidar Simão Pedro para seguir Jesus e descobrir lá um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, são 2 pescadores que eu, abre parênteses, e talvez ninguém, também não escolhesse. Primeiro porque, como os evangelhos descrevem, são 2 pessoas violentas, de temperamento ardente. Certa vez, Jesus, ao ter de atravessar a Samaria, procurou hospedagem numa aldeia samaritana, mas não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Tiago e João não se conformam e pedem licença a Jesus para tocar fogo na aldeia. Jesus teve que apagar o fogo deles para evitar um incêndio maior. E Filipe, talvez eu até escolhesse. É uma pessoa relativamente boa, não tem grandes realizações registradas, mas pelo menos convidou lá Natanael para fazer parte do grupo. Quando Jesus pensa em fazer a multiplicação dos pães, Filipe é quem calcula quanto dinheiro seria necessário, mas só tem a ideia, não tem dinheiro na mão. Pelo menos é alguém que colabora pensando, raciocinando. E Natanael, aquele que é chamado Bartolomeu, esse eu não convidaria, porque parece ser uma pessoa altamente preconceituosa. Ele é da cidade de Canaã, vizinha de Nazaré. Quando soube que Jesus era de Nazaré, foi logo dizendo: de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Tomé, eu não escolheria. Quem escolheria? Depois de Jesus anunciar tanto que ia ressuscitar, depois de todo o grupo dos apóstolos afirmar que viram Jesus ressuscitado, como é que ele ainda poderia dizer: eu não acredito em vocês? E mais, para eu acreditar mesmo, só botando a mão lá na chaga dele? Não, esse eu não escolheria. Havia gente de fé para ser escolhida. Mateus, eu também não escolheria. É um publicano, cobrador de impostos. O problema é que o publicano trabalhava para o Império Romano e não para o seu próprio país. Com isso ele extorquia muita gente, razão porque passou a ser odiado pelo povo. Tiago, filho de Alfeu, eu não escolheria. Faltam informações sobre ele, ninguém sabe quem é, portanto não deve ter apresentado grandes realizações. Tadeu, o primeiro nome dele era Judas, mas por conta desse nome costumou-se tratá-lo por Tadeu. Foi um apóstolo completamente apagado através dos tempos. Os evangelhos não dizem absolutamente nada sobre a sua pessoa. É verdade que temos lá a carta de Judas, por sinal pequena, mas não se pode provar que seja dele. Quem sobra agora? Ponto de interrogação. Simão, o zelota. Bem, esse eu não vou escolher exatamente pelo fato de ser zelota. Qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe que no tempo de Cristo havia o partido dos fariseus, saduceus e zelotas. Esses últimos formavam um partido radical secreto, um partido altissimamente violento, cuja finalidade era expulsar os romanos do país. Para isso, eles praticavam todo tipo de terrorismo. Foram eles que provocaram a guerra contra Roma nos anos 66 e 70. Essa guerra destruiu completamente a Palestina. Ora, sendo Simão partidário dessa causa, eu não escolheria para compor a base do cristianismo que prega a paz. Sobrou o último. Quem que falta, gente? Judas
Iscariotes, o traidor. Quem é que vai escolher um traidor? Agora eu pergunto, como é que Cristo escolheu tal grupo? Por quê? Para quê? Aí está o grande mistério. Jesus escolheu um timinho assim, tão ordinário. Não obstante, o cristianismo em pouco tempo conquistou o mundo. Mas não devemos esquecer que ele cresceu a partir desse timezinho. Por que Cristo não escolheu o jovem rico, um jovem tão interessado, tão interessante, e que além de tudo era rico? Por que Cristo não escolheu Nicodemos, que era um fariseu notável entre os judeus? Por que não escolheu José de Arimateia, que era um senador? Eu não sei. Se Jesus tivesse escolhido o jovem rico, Nicodemos, José de Arimateia, vocês e eu, que nos consideramos bons, se nós teríamos largado tudo para segui-lo na hora certa. Isso porque o jovem rico não largou. Era bom, era correto, estava interessado, muito entusiasmado, mas na hora H, fracassou. Pedro largou tudo. Eu não sei se nós pensamos ser os melhores do que esse time, agiríamos como eles agiram. Se na hora em que Cristo nos enviou os 12 a pregar, se eu não estivesse no meio deles, será que a minha reação não seria assim? 2 pontos. Mas eu não tenho um livro, eu não tenho um manual para ensinar a pregar. Mestre, um videocassete. Olha como é que está desatualizado. Ó. Agora é o Blu-ray. Uma estação de rádio, nem um microfone. Eu vou pregar como? Com a cara e a coragem? Não terei direito a trocar de roupa. E quanto à roupa suja, como fica? E os sapatos? Pelo menos um talão de cheques? Com eles não foi assim. Foram enviados sem nada. Sem bastão, sem túnica, sem dinheiro, sem preparo, completamente sem nada. Não sei se eu iria ou se vocês iriam. Eles foram. E foram apenas confiando. Não levaram outra coisa a não ser a fé em alguém. Não tinham preparo, não tinham ciência, não tinham cultura, não tinham nada, levaram apenas a fé. Será que eu iria só com a fé? Será que eu e você não quereríamos contar com os nossos recursos, com a nossa retórica, com a nossa técnica, com a nossa ciência, com a nossa capacidade e experiência? Aí eu te pergunto, essas coisas servem para quê? Elas podem realizar algo se Deus não estiver por trás? É por isso que Deus escolheu esses pobres coitados. Eles sabiam que eram pobres coitados, mas exatamente por estarem nessas condições de se reconhecerem como tais, confiaram cegamente em Jesus. Daí Pedro ter conquistado o mundo. E não só Pedro, Paulo, Barnabé e companhia limitada. Essa é uma das grandes lições que o Evangelho nos dá. Geraldo Araújo Lima. Será que nós iríamos só com a fé? A pergunta é o seguinte: por que esses homens estão no altar se eles não valeram nada, padre? Esses pobres coitados entraram no Império Romano e apontaram um dedo para imperadores e não tiveram medo de derramar o sangue por causa dele. Porque esses homens mudaram de foco, deixaram de ver o pecado que cometiam e passaram a ver o que Deus pode agir na vida deles. Aliás, como eu disse para você que eu ia trabalhar aquela informação para você não se esquecer, aliás, Davi era excluído, Moisés era um gago, Jeremias, muito novo, Madalena, prostituta, Paulo, assassino. Até quando você vai ficar olhando para aquilo que você é e não vai enxergar aquilo que Deus pode te tornar? É isso que nós viemos fazer aqui nessa missa hoje. Cada um aqui tem os seus pecados, suas misérias, mas não tem nada que o carpinteiro de Nazaré não possa modificar. Não tem nada que o carpinteiro de Nazaré não possa consertar. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Cristo nos convida hoje a uma mudança de foco. O demônio sempre vai te acusar do mal que você fez, e Deus sempre estará nas estradas da vida mostrando o bem que você ainda pode fazer.